Boa noite, amados, amadas. É sempre uma grata satisfação trazer a mensagem consoladora do Espiritismo para todos vocês. Boa noite ao Zenilda e a todos os outros que estão entrando. A nossa live de hoje é Helenice também. Boa noite, Helenice. Boa noite, Vilene, minha amada Vilene, minha companheira de evangelho. Aleph, meu companheiro aqui do Grupo Espírita Renascer. Maxwell, que entrou agora. E dizer para vocês que hoje nós temos uma convidada muito especial. Cristina Barreto, já estou olhando aqui para a nossa amiga linda, do Núcleo Espírita Nosso Lar, que vai falar com a gente sobre harmonizando o ego para os novos tempos. Então, meus queridos, Cristina já está aqui, já entrou juntamente conosco. Vocês vão entrando, vão se harmonizando aí com o ambiente. Boa noite, Cristina. Está me ouvindo? Boa noite, querida. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer é todo meu. Vamos fazer o seguinte. O pessoal vai entrando, eu vou fazer uma prece de harmonização. Cristina, você está com fone? Não, porque o fone é para tirar o barulho daqui, mas eu não estou com barulho aqui. Tá certo, porque eu pensei bem que estava tranquilo dando, aqui. Tá bom, então tá certo. Porque é quando a gente usa o fone para abafar o barulho, né? Ah, tá certo. Mas eu estou aqui num lugar que não tem barulho, não. Fique tranquila. Tá certo, pensei que estava dando um retorno ruim. Então, Cristina, nós vamos fazer a prece enquanto o pessoal vai entrando e eu passo a palavra para você e você vai nos deleitar com a sua palestra, tá bom? Aí tá bom, meu amor, obrigada. Você fala aí os minutos possíveis e encerra com a nossa prece, combinado? Eu faço do início. Combinado. Então, tá bom, o pessoal vão entrando aí, tá certo? Estou vendo o pessoal já entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Jesus nos abençoe e nos proteja. Reafirmando o nosso compromisso aqui com vocês, das lives do Grupo Espírita Renascer, aqui de Paulo dos Ferros. A nossa convidada de hoje é a nossa amada Cristina Barreto, do Núcleo Espírita Nosso Lar. Conheci o grupo dela, mais Aleph, um grupo assim super bacana. Estudam as obras, né, de Joana, a série psicológica. Nós estivemos lá e vimos como Cristina conduz tão bem a série psicológica. Cristina, você está de parabéns. E o tema de Cristina é harmonizando o ego para os novos tempos. Vamos fazer uma breve prece, Cristina, para não tomar muito o seu tempo, que a gente quer mesmo é te ouvir, tá bom? Então, que Jesus, o nosso governador espiritual, nos ampare e nos proteja nesse instante, trazendo para o nosso planeta os eflúvios realmente benéficos que emanam da sua aura magnânima. Senhor Jesus, nos abençoe e nos proteja. Nos livra desses tempos de pandemia, mas que o pé no planeta de regeneração está chegando e nós somos os bem-aventurados a habitar esse planeta de regeneração. Todos nós espíritas sabemos, mestre, do nosso compromisso em sermos bem-aventurados. E que a maioria do planeta Terra consiga realmente, não só os espíritas que têm essa consciência, mas todos que têm essa consciência cósmica, possam acompanhar a evolução do nosso planeta. Então, que o Senhor possa nos amparar e nos proteger e trazer para a nossa palestra da noite de hoje realmente muitas elucidações e reflexões, fazendo com que ela seja muito abençoada na sua fala. Nos protege, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Cristina, minha amada, dê o seu boa noite. Eu vou passando a palavra para vocês. Você é uma telespectadora, ou perdoe-me, né? Meu Deus, que responsabilidade. Não. Você é excelente na sua fala, acompanha as suas palestras. Então, nós estamos aqui todos para te ouvir, tá certo?
saborear as benesses das suas palavras, a luz do Consolador prometido. Boa noite, Cristina, e a palavra é sua. Boa noite a você, em especial, Aleph, e a toda a galera do Alto Oeste, em especial de Pau dos Ferros, que eu tenho um carinho muito grande. É um prazer enorme. Eu espero realmente contribuir com essas reflexões sobre como harmonizar o nosso ego para os novos tempos, né? Primeiro que a gente sabe que todos nós temos ego e que é ótimo ter ego. O único problema, como diz nossa querida Joana, que eu sou fã, é o que harmonizar e como harmonizar, que é o que a gente vai bater um papo agora. O que é que diz ela? Que o homem precisa harmonizar o ego com o self é o eu. Eu vou estar sempre explicando, não é que eu acho que vocês não saibam, é porque são termos que a nossa Joana usa que não são termos corriqueiros. Então eu tenho esse hábito de ficar destrinchando para facilitar o entendimento, né? Mas é muito E bom. entender o significado da vida e trabalhar para a autorrealização. Olha que bacana. Entender o significado da vida e trabalhar a nossa autorrealização. É interessante trabalhar o sentimento de autoestima, que desabrocha, dando início a sentimentos de alta magnitude. É esse o sentido que a gente veio à Terra, e como a Alcília colocou muito bem, nós somos privilegiados em estarmos fazendo parte do planeta nesse momento. Então, veja, para isso a gente precisa de estímulos para amar ao próximo, que foi o que Jesus sempre nos ensinou. Todo ser humano tem uma estrutura bipolar, é bem interessante isso, só que essa estrutura, ela diverge de indivíduo para indivíduo e de acordo com a busca de cada um. A gente precisa trazer isso para a gente compreender como harmonizar esse ego, né? Então, qual é o objetivo da existência humana? Na visão de Jung, seria facultar o indivíduo a aquisição da sua totalidade, buscando o estado perfeito dos equilíbrios dos nossos dois polos, o esquerdo e o direito. Jung ainda estabelece que o ser humano, ele, além de ser possuidor dessa estrutura bipolar, ele age nesses estados, na sua condição psicológica, exatamente fazendo uma analogia, o que ocorre com os nossos arquétipos, ânima e ânimos, que a gente já ouviu falar muito nisso, não é? O que diz respeito ao homem e o que diz respeito à mulher. Aí a segunda pergunta interessante é, como dar esse mergulho interior? Aí é que a coisa pega. Veja, o indivíduo, ele se exalta em qualquer forma de personalismo. E ele mascara, porque é da sua natureza, como é que a gente diria? É algo inerente ao ser humano, é uma necessidade que a gente tem de usar máscaras de acordo com o ambiente que a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente vive, infelizmente, isso antes de Jesus, numa sociedade extremamente hipócrita. A gente vende uma imagem para sobreviver. Então a gente usa uma máscara no trabalho, a gente usa uma máscara em casa, a gente usa uma máscara para conquistar o ser amado. Então a gente está sempre usando essas máscaras. E essas fantasias que a gente vai construindo e dando valores que para a gente é relevante. Jesus, com muita propriedade em João, ele disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eita, desculpa que eu botei aqui. Aí o bichinho vem da praia e ele está caindo, mas se segure, meu amigo. Então Jesus colocou para a gente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, eu passei muito tempo questionando o que é que Jesus queria dizer com essa verdade. Porque eu via de algumas pessoas que se diziam muito intelectuais que eu tenho minha verdade, você tem a sua verdade e existe a verdade. E aquilo dava um nó no meu juízo,
porque não me respondia. Aí eu vou fazer agora uma analogia com uma obra muito interessante que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que esse cavaleiro, ele durante muito tempo usou tantas máscaras que ele se distanciou do filho e da mulher. Quando os dois disseram, nós não lhe conhecemos mais, quem é você? Não é isso que a gente quer? Quando ele viu que ia perder a família, ele resolveu buscar ajuda. E aí ele vai em busca do bobo lá do bobo da corte, e ele indica que ele procure um mago, que era um grande mago que sabia tudo na floresta, Merlin. E aí, o bobo da corte, que é o Bolsa Alegre, ele dizia assim, todos nós estamos presos em algum tipo de armadura. A armadura, na verdade, é uma metáfora que mostra o quanto nós ainda, como sujeitos, temos o que desenvolver. E o cavaleiro, ele vivia em busca do seu verdadeiro eu. Gente, por que a gente vai para a terapia? Por que a gente tem conflito existencial? Por que a gente tem conflito na família? Por que a gente não se conhece? Por que a gente tem angústia? Por que a gente tem ansiedade? Porque a gente está em busca desse eu, e quanto mais a gente busca esse eu, mais a gente se distancia. Então veja, por que isso? Porque as pessoas confundem seus papéis, a sua essência. E aí, nesses papéis, acaba confundindo com seu verdadeiro eu. Qual é o grande convite? Uma tomada de consciência, que era o que Jesus fazia quando nos convida o tempo todo. Porque a gente vai criando couraças, a gente vai criando armaduras. Joana chama que a gente vai criando tudo isso e colocando os problemas como que fossem assim camadas. E essas camadas vai formando o nosso subconsciente, e todos esses problemas não resolvidos vão sendo acumulados. Tem uma hora que elas vêm ou em forma de doença psicológica, doenças orgânicas, mas ela vai aparecer. Então veja, qual é o grande desafio de todos nós? Entrarmos em contatos com a nossa essência. E também com as pessoas que nos rodeiam. Olha como viver é uma arte. Então veja, e o cavaleiro pergunta, quer dizer que a vida é boa quando a gente aceita? Essa pergunta é genial. E aí o mago diz, claro. Então veja, a vida é boa quando a gente aceita. Como o ser humano vive hoje como? Querendo mudar tudo, querendo mudar a essência de Deus, querendo mudar o que Deus criou com perfeição. Por quê? Porque o ego é tão inflado do homem que ele está sempre achando que ele é que é o Senhor do universo, né? Aí veja, a pergunta que eu faria é, quantos de nós se aceita de fato? Quantos de nós está feliz com a sua essência? Dá muitos quilômetros para a gente pensar, não é verdade? Então é uma reflexão que realmente a gente fica pensando, eu me aceito? Eu estou feliz comigo? Gente, talvez 99,9% não está. E isso é muito interessante. E aí o mago Merlin tenta mostrar ao cavaleiro de que nós não devemos ser vítimas, porque somos nós que criamos para nós mesmos essas máscaras. E aí, veja, é necessário buscar compreender e retirar uma a uma. E entender a beleza da simplicidade. Olha que lição. Porque a gente não aceita que a gente falha, que a gente tem culpas, que a gente tem desgostos. A gente sempre coloca todas as dificuldades no outro, né? Porque a gente tem uma tendência a se vitimizar. Então, veja, e aí ele diz para o cavaleiro que ele precisa fazer uma viagem. Na verdade, é uma viagem interior. E ele fala no caminho da verdade. Então, lembra quando eu falei na frase de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará? Guarda essa frase. Aí, veja,
ele diz que ele precisa fazer o caminho da verdade em 3 castelos: o do silêncio, o do conhecimento e da ousadia. Então, no castelo do silêncio, ele vai ter um momento com ele mesmo para que ele se descubra e, principalmente, encontre os segredos da própria alma. Número 1. Nesse castelo do silêncio, ele, de fato, vai olhar para dentro dele mesmo, que passou a existência dele sem ter coragem de se ver, de se encarar, de se descobrir. E nessa jornada do silêncio, é fundamental que a gente se permita se descobrir. No segundo castelo, que é o do conhecimento, é interessante que o conhecer é para todos. O que é que alguém acha de mim? O que é que eu acho do outro? Nem sempre é o que a gente é. Porque tudo está a partir da visão do outro, né? Então, esse conhecimento é a luz através do qual nós vamos encontrar o nosso caminho. É a diferença entre a necessidade, o amor e a ambição. Por quê? Porque o seu eu verdadeiro, ele, na verdade, é revelado no castelo do silêncio. Quando você interioriza, quando você para saber quem você é, sem medo. E aí ele diz que o verdadeiro conhecimento, ele não é dividido em compartimentos. Ele emana de uma verdade. Tá ligada no que Jesus disse, né? Aí quando ele chega no castelo da vontade e da ousadia, ele vai enfrentar os piores medos que ele tem. E quando ele entra nesse castelo, ele vai ter que lutar com o leão. Ele consegue destruir o leão, mas o leão olha para ele e diz: eu volto. O que é que significa isso? Porque os nossos medos, eles voltam o tempo todo e a gente não consegue entender a razão desses medos. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de viver, a gente tem medo de ser feliz, a gente tem medo de encarar o outro. Imagine a si mesmo. Aí veja, é uma metáfora fantástica, porque ela mostra a necessidade do despreendimento que tanto Jesus nos convidava a nos libertarmos dessas nossas armaduras. Então veja, ele vem nos ajudar a retomar, ter uma tomada de consciência. Como é que eu crio couraça? Eu crio para me defender das ameaças externas. Essa é a verdadeira armadura que a gente coloca. A gente tem medo de entrar em contato conosco, porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente tem medo do desconhecido. E aí, nesses conflitos todos, a gente começa a acreditar que essa casca faz parte de nós, que essas armaduras fazem parte da nossa existência. E aí a gente deixa de usufruir da vida plena, da magnitude da vida. Então veja como viver é tão simples, né? Por quê? Porque nós temos um eu que se opõe ao outro eu numa luta interior permanente. Deixa eu só desligar isso aqui, que eu esqueci que ele está fazendo barulhinho. Desculpa, gente. Aí, veja, continuando, o que é que ele diz? Que essa briga interior, que é a nossa bipolaridade, é um consciente vigilante e o outro é a razão nesse conflito permanente que a gente vive. Então, Jung, ele dizia que o ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz. Exatamente o que Jesus trazia para a gente. Dai com uma mão direita sem que a outra a veja, a esquerda o saiba. Porque Jesus, ele conhecia como ninguém as duas polaridades psicológicas do ser humano. E aí Jesus incitava
que a gente amasse profundamente, porque somente através do amor é que a gente consegue se libertar desses arquivos inconscientes. Olha que coisa bacana, gente. Então, é um esforço terapêutico que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa buscar o nosso consciente, autopenetrar-se, autoconhecer-se. O grande desafio, todo mundo me faz essa pergunta amiga, e como me autoconhecer? Como eu vou me autopenetrar, né? Veja, é uma dissociação, uma desfragmentação de todo esse desconhecido. E aí, Joana traz para a gente a importância. Lembra quando o cavaleiro entra nos 3 castelos e o último é enfrentar os medos dele, que vai voltar. Por isso que o leão é derrotado, mas diz, ameaça, eu volto. Porque esse medo, ele ressurge na gente o tempo todo. Um autor inglês chamado Stevenson, ele é autor daquele livro O Médico e o Monstro. Ele, como médico, era o Dr. Jekyll e como monstro era o Hyde. A luta dele é porque coabitava no interior dele, expressando toda a inferioridade, o lado sombra dele, que o médico lutava para superar o seu ministério. É outro livro interessante porque ele traz a luta da nossa bipolaridade, que é o certo, o errado, o lado sombra, o lado luz. E o que é que Joana diz? Não deve ser combatido como inimigos, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se de todo esse processo pela conscientização. Vocês estão percebendo como a doutrina espírita é uma metodologia fantástica, porque só ela nos ajuda. Gente, eu sou psicanalista. Faço terapia frequentemente. Não dá conta como a doutrina espírita dá conta. E Joana de Ângeles que o diga. Porque você vai ter o seu reencontro com a sua autoconsciência. E esse bem-estar é uma conquista paulatina, que é o que a gente aprende na doutrina espírita. Aí veja, na visão religiosa a gente tem a luta do bem e do mal, do anjo e o demônio. Aí você tem na visão sociológica o certo e o errado, a treva e a luz, o belo e o feio. E essa dicotomia psicológica, ela permanece no ser humano em desenvolvimento emocional e espiritual. Então você veja que Joana ela traz para a gente 2 posicionamentos fantásticos. Ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo o espiritual, a gente está desenvolvendo o emocional. Os 2 andam lado a lado, amiguinhos íntimos e se conflitando. Por isso que é importante. Aí o que é que ela traz? A não vigilância e a não saudável administração de tudo isso é o maior opositor que nos leva ao desvario e que nos impede de atingir a lucidez e ter a razão. Essa duplicidade, bipolaridade, a gente só consegue vencer adquirindo conhecimento, lembra lá da metáfora do castelo? É uma experiência vivenciada, mesmo que a gente tenha constantemente o desconhecido, que é o nosso inconsciente, que permanece oculto à espreita. Mas cada vez que você tem de Joana, como a gente detém, segundo ela e Jung, 95% do inconsciente e 5% do consciente, cada compreensão, cada despertar, a gente vai diminuindo os 95% do subconsciente. Tem muito trabalho, não tem para o autoconhecimento. Então, por que Kardec traz para a gente? Que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se dá. Porque quando você entra num estudo continuado, sério, você está fazendo o quê? Vamos lá para a metáfora do castelo. Você está tendo
o silêncio, a meditação, a reflexão no Evangelho de Jesus, você está buscando exercer esse conhecimento no seu dia a dia, e aí você vai enfrentando pelo conhecimento, porque o conhecimento é quem liberta, e com isso você vai vencendo os seus medos. Um a um, não tenha pressa, porque tem muito que a gente vencer. Então veja, é você aplicar o conhecimento, o saber, é você colocar sua habilidade no saber fazer e as suas atitudes, querer. A gente encontra muito na casa espírita as pessoas que querem tudo pronto. Vai lá procurar o Cídia e ela vai fazer, vai colocar o pó lá de pirlim-pipim e a pessoa vai sair sem problemas, vai sair ótima. Não é assim. O esforço é interior, individual, de cada um de nós. Esse mergulho. E aí a grande pergunta é, como a gente poderia harmonizar o nosso ego nesses novos tempos? Essa é boa, né? Primeiro, que a sombra que existe no ser humano, como diz Joana, ela não deve ser combatida, ela deve ser diluída pela integração na sua realidade existencial. Como se dá isso? A luta interna dos dois polos. Lembra de Paulo? Eu faço o bem que não quero, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. O que Paulo dizia com essa reflexão é a realidade de todo espírito encarnado ou desencarnado no cosmos, né? Então, buscar essa consciência, ter a coragem de exteriorizar, para a gente poder trabalhar, é o grande desafio que a gente tem. Então, veja, como o self, o eu, é o arquétipo básico da vida consciente, é o princípio inteligente, é necessário que a gente avance através das experiências evolutivas que a gente tem, ora no corpo, ora como espírito imortal, para atingir o estado luminoso, a luz, né? E aí, nessa dissociação dos polos, porque quando Paulo dizia que faz o mal que não quer e não faz o bem que quero, é uma bipolaridade perfeita. E todos nós temos em níveis diferentes, diz Jung. Então veja, quando a gente tem a coragem de... Porque, na verdade, a gente está, de Joana, que nós temos tantos vícios de tantas encarnações que nós temos medo dessa cisão. E a cisão é uma forma de você cortar o elo com os velhos hábitos para poder enfrentar os novos hábitos e hábitos saudáveis, né? Então, veja, isso é muito interessante, eu gosto também de fazer analogia com o cordão umbilical. Quando você corta o cordão umbilical, você cortou todo aquele elo de 9 meses de alimentação, de aconchego com a sua mãe. Quando ela desencarna, você tem a mesma sensação de que agora o cordão foi cortado em definitivo. Que é uma cisão dolorosa, não é verdade? Então isso acaba, se a gente não tiver cuidado, essa sensação, a gente é levado inconscientemente a um sentimento de inutilidade e cai no vazio existencial. Por isso que a gente tem assistido tanto ansiedade, tanta depressão, tanto suicídio. Porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de estar perante si mesmo. Para que exista uma alegria expressiva e saudável num comportamento psicológico maduro de Joana, é preciso o autoencontro. Quem sou eu? Quais são minhas dores? Quais são minhas lutas? O que é que eu tenho dificuldade? Como eu posso superar todas as minhas lutas interiores? Aí veja, eu adoro essa música de Ivan Lins quando ele diz:
Depende de nós. Eu sou péssima, viu? Cantando, melhor falando. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita e tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Olha que questionamento fantástico desse poeta. Claro que a vida tem jeito. Claro que o ser humano é capaz de superar todas as dificuldades dele. E isso é interessante quando a gente tem coragem de se ver, de se encontrar. Eu gosto muito de colocar que quando eu descobri Joana, na primeira obra que Divaldo lançou, e eu estudei Joana tão profundamente que eu fiz inconscientemente uma autoanálise. Por quê? Porque eu não gostava de mim como eu era. Não era a pessoa que eu gostaria de ser. E é muito interessante que muito tempo depois é que eu fui para a psicanálise. Porque como eu trabalhava muito com gente, eu dizia, meu Deus, a coisa mais difícil, o maior desafio do mundo é entender de gente. E eu vou estudar a mente das pessoas. E quando eu fiz a psicanálise, que continuo estudando, eu descobri uma frase que Jesus diz tão brilhante. O homem é mais frágil do que mau. Eu disse, meu Deus, eu precisei estudar Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, para eu descobrir que Jesus é o cara, que ele está certo, quando ele diz que o homem é mais frágil do que mau. Então, gente, olhe, o homem não mata por conta de maldade, é por fragilidade. O homem não se agride, não se suicida, porque para mim, alguém se suicidar é muito corajoso. Ele faz por fragilidade. Então, ele quer silenciar a dor que ele traz dentro dele. E às vezes a gente não entende que o homem tem dores inenarráveis. Porque a dor maior não é a dor física, é a dor emocional, é a dor espiritual. Porque você não sabe onde ela está, nem você sabe como tratar. E você busca e não encontra. Então, essa harmonização, a gente precisa parar e vir ao nosso encontro. Primeira coisa que a Alcíbia colocou aí brilhantemente. Nós estamos como espíritos privilegiados na Terra, fazendo parte de um processo, eu até me emociono, fazendo parte de um processo de transformação de um planeta. Gente, isso já nos coloca numa situação privilegiada. Privilegiada. E outra coisa, veja, o que é que a gente descobriu nesse período de pandemia, nesse chamamento maravilhoso? A gente descobriu que a gente não precisa de muito para viver, que a gente, para ser feliz, também não precisa de nada mirabolante. E, de repente, a gente começou a se autoencontrar. A gente começou tendo a oportunidade de fazer autoterapia dentro de casa, pela quantidade de tempo de convivência que antes a gente não tinha. A gente começou a descobrir o lado feio do outro, que a gente convive, mas também do lado bonito de cada um. E isso é fantástico. É fantástico, porque todo ser humano tem um lado bonito. E por que a gente insiste em querer mostrar, colocar as unhas de fora para mostrar o lado sombra, o lado feio que todo mundo tem? Então a gente precisa deixar nesse autoencontro que aflore esse lado bonito que cada um tem. Jesus, ele como ninguém, como o maior terapeuta que passou no planeta, ele dizia o seguinte: ele olhou para Públio Lentulus, lavando as mãos e entregando ele aos carrascos, e ele via quem? Emmanuel, em pleno século XIX, imortalizando um trabalho com um jovem semi-analfabeto.
mas de uma generosidade, de um amor incomparável. Da mesma forma que ele olhou para Saulo, o perseguidor dos cristãos, e via Paulo imortalizando o seu evangelho. Então, Jesus, quando olha para cada um de nós, ele vê o nosso lado luz. Ele vê o que cada um de nós pode contribuir com o seu ministério na Terra. Ele não enxerga o nosso lado ruim. Mas a gente insiste em ver o outro pela forma mais feia. A gente não para ver uma coisa bonita no outro e elogiar. Olha, porque a gente fundou uma casa que tem 37 anos, e uma casa com 37 anos tem histórias maravilhosas e tem histórias muito difíceis. E no dia que eu aprendi, que eu entendi, que eu tinha que olhar para as pessoas e ver apenas o que elas tinham de melhor e o que elas não tinham de legal, eu estava proibida de enxergar, foi muito melhor o nosso relacionamento. E isso é na família, isso é no nosso trabalho, isso é em qualquer lugar. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a deixar que o nosso ego infle e a gente se sinta mais do que o outro. E a pandemia, ela veio para nivelar a gente. Ontem eu escutava meu cunhado dizendo assim, teve uma pesquisa que saiu agora, que os moradores de rua, nenhum teve Covid. Por que será? Porque a vida já castigou eles. Aqueles que moram bem, com o ego inflado, são esses que precisam ser despertados. Por isso que o Covid visita. Porque a gente acha que a gente não vai ter porque a gente está imune, porque a gente tem um plano de saúde, porque a gente tem condição. E como você explica que você está dentro de casa e você é contaminado? Porque cada um só vai passar pela prova que precisa, seja do câncer, seja do problema cardíaco, seja de um acidente, seja de um problema psicológico. O despertar de cada um é de acordo com a necessidade de cada um. Então, gente, harmonizar o ego nesse momento é nos permitir o autoencontro. É mergulhar no nosso interior. Lembra de Santo Agostinho? Olhe para o espelho, olhe bem cada detalhe da sua fisionomia, olhe como você reage e diga o que eu preciso melhorar para ser um ser melhor. Foque numa coisinha só. Dizem os espíritos que às vezes a gente precisa de um ponto de melhoria em uma encarnação. E já é muita coisa. Imagine a gente vencer o nosso ego, a nossa presunção, nosso orgulho, a nossa vaidade em uma encarnação. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. E que tornou ele a figura que ele é. Então veja que o salto quântico é muito grande. Se tiver perguntas, eu estou à disposição. Acho que eu falei bastante. Querem perguntar? Lindona. Cristina, a gente poderia ficar te ouvindo, horas e horas, né? Mas é um tema gostoso. Muito gostoso. Eu estou aqui me deleitando assim. Puxa vida, tão maravilhoso que ela está dizendo, que a gente poderia ficar horas e horas te ouvindo e não cansaria. É verdade. É muito bom. Temos palpitante. Perfeito. Mas é bom deixar com água na boca. Vamos repetir a dose, né? Quem sabe, né? Se a galera aí quiser perguntar alguma coisa, né? Fiquem aí à vontade. Mas eu estou aqui me deleitando com suas palavras. Garanto que a maioria do pessoal aí também, né? As horas estão passando quando você diz assim. Voa, né? Já aberto a pergunta, eu disse já, né? Oi, Sandrinha. Sandrinha lá de
de Maceió, está dizendo que ama me ouvir. Você é muito gentil, minha amiga. Olhe, essa amiga, depois que me descobriu, ela está sempre com a gente. Olhe, eu acho assim que o grande questionamento que as pessoas se fazem é como superar, mas elas não querem ter trabalho. E isso é muito triste, sabe? Porque não existe subida sem sacrifício, sem dor, sem sol quente, como dizia Paulo, de joelhos desconjuntados. Então, não adianta você achar que vai dar um estalo e você vai se transformar numa pessoa equilibrada, em paz e harmoniosa. A gente tem que olhe, lembre-se do castelo. A gente tem que silenciar a meditação, a prece, a palestra, que enquanto você escuta, você está internalizando. Usar esse conhecimento em teu favor e vencer seus medos. E o medo mais importante que a gente precisa vencer é o medo de mim mesma. Porque a gente não tem medo do outro. A gente tem medo da nossa verdade. Daqueles defeitos que a gente carrega e que a gente insiste em mantê-los com medo de tirar a máscara. Porque a retirada da máscara... Lembrei de Paulo de Tarso também. O maior inimigo a ser vencido somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E é interessante, sabe por quê? Porque quando você tem medo de se enfrentar, na verdade, você tem um orgulho por trás, é o ego. Porque eu não quero descobrir que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa frágil, que eu tenho dificuldades. É o orgulho que impede a gente de se ver. E quando você vê que você precisa vencer esse orgulho, olhe, a sensação que você consegue depois de tudo isso não tem preço. Não tem preço. Então vale a pena a gente mergulhar nesse autoencontro. Você está dizendo bacana, isso, Cristina, você está dizendo isso, e eu estou lembrando de um desafio que eu lancei um dia no encontro com o Evangelho. Nós estávamos falando um trecho evangélico e eu fiz um desafio. Assim, vamos trazer para o nosso próximo encontro 5 virtudes. Cristina, no próximo encontro, você falando aí, eu lembrando. Foi difícil a galera se reconhecer com 5 virtudes. No dia das imperfeições, todo mundo tinha uma enxurrada de imperfeição de si mesmo para dizer. E eu disse assim, meu Deus, cadê as 5 virtudes que vocês têm? Eles somente 5. 5? Olha, eles tiveram tanta dificuldade, eu disse, vamos deixar de falsa modéstia, porque às vezes, aí você falando ali, que a gente só conhece esse lado negro, e o lado bonito da gente a gente esconde. Acha que é hipocrisia, né? Fica com falsa modéstia de dizer que é generoso, que é bondoso, que tem a capacidade de perdoar. E olha, galera difícil, viu? 5 virtudes. E foi difícil, teve alguns que não encontrou nem as 5, ficou em 3, em 2. Você sabe que você falando agora, me veio o seguinte, é como que as pessoas tivessem vergonha de ser bons. Já pensou isso? Olha que coisa mais louca. Era um grupo de 15 pessoas. No encontro com o Evangelho, que era pelo Google Meet, eu lancei esse desafio para pensar na semana pro Evangelho seguinte. E foi difícil. Eu atendo muito casais. Aí o que é que eu faço? Olha, eu quero que você escreva aí, sim. Aí coloco 3, 4, às vezes eu coloco só 3. Coloque 3 virtudes que você enxerga na sua mulher. E coloque 3 virtudes que você enxerga no seu marido. Aí, quando eles conseguem colocar, já querem apressar para botar os defeitos. Eu disse, não, nós não vamos falar em defeitos. Eu quero que, a partir de hoje, você só olhe para ela e veja essas 3 virtudes.
E você só olhe para ele e veja essas 3 virtudes. Com uma semana eu quero ver vocês. Quando eles voltam, sabe o que é que eu escuto? Ai, Cristina, tão simples. E tem um efeito fantástico. A gente passou a semana sem brigar, a gente passou a semana em harmonia, porque quando eu queria me lembrar de um defeito dela, quando ela fazia uma coisa que eu não gostava, eu me lembrava de você e eu digo, ai meu Deus, e eu ia para as 3 virtudes. É um exercício, é um aprendizado. Ou você pratica, ou você não chega a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Hoje eu estava lá na praia e ouvindo uma amiga dizendo, amiga, ela se emocionou, que ela disse assim, quando eu resolvi aprender a não ser grosseira com meus filhos, a ter um relacionamento mais cordatos com eles, olha, eu hoje sou amada por eles. E eles me diziam assim, olha, a gente não está suportando você. E ela disse, hoje eu sou muito mais feliz e eu me sinto muito bem porque eu consegui me libertar desse mau hábito. Porque é um mau hábito. É um mau hábito. Por que que eu só vou olhar para você e enxergar seus defeitos? Porque eu me coloco acima de você. É o ego. Suplantando o self, o eu. E a gente não deixa que esse eu bonito aflore. É a defesa dos medos, como dizia lá com a luta com o leão. Eu destruo um leão, que é um medo, e ele me ameaça o tempo todo com outra. Olha, hoje eu ouvi de outra. Se eu fizer isso, eu vou ser besta. Aí eu disse, não, você vai ser grande. Porque humildar-se é uma qualidade que poucos de nós conseguem. Então você não está sendo besta. Olha o equívoco da criatura. Aí, olha, hoje as filhas estão afastadas, o marido está afastado, os amigos ficam próximos com piedade. E ela afastando todas as pessoas que amam e que ela ama. Por quê? Porque não consegue se libertar desse ego cruel. Amiga, é um convite, mas é um desafio. É verdade. Cristina, mas é muito... nós estamos quase, né, nos nossos momentos finais. Isso. A gente quer renovar, vamos renovar nosso convite, a nossa dupla, da gente voltar novamente a esse papo. Teria as nossas lives de fevereiro já estão fechadas, mas nós poderíamos um dia fazer de novo essa parceria, né? Tenho certeza que essa galera aí gostou bastante, porque eu poderia ficar te ouvindo aqui, olha, horas e horas. Oh, meu Deus! A gente quer que você encerre, tá bom? Agradecer a todos de ter aqui prestigiado a nossa live, que vai ficar gravada no nosso canal lá do YouTube. Todas as sextas-feiras a Alex disponibiliza, essa nossa live vai estar lá. Agradecer a cada um de vocês que veio prestigiar todos nós, tá certo? Combinado? Beleza. Cristina, a palavra eu que agradeço. E aí da pessoal. Eu agradeço a todos vocês, espero realmente ter contribuído. Eu amo falar sobre o ser humano, sobre o interior, porque isso para mim virou a minha busca diária. E como a gente todo dia se descobre, eu quero continuar nessa busca e estimulo muito as pessoas a seguir esse caminho, porque não tem outro. Foi o que Jesus disse. É o convite que ele nos faz o tempo todo, né? Então, fiquem com Deus, um beijo grande para cada um e até qualquer hora, né? Ô, minha amada, conte comigo também, tá certo? Com essa parceira aqui. Vamos, você me diz a sua disponibilidade, com certeza. Tá certo, minha linda. E foi um prazer tê-la. Que Jesus possa te iluminar sempre nessa trajetória. Belíssimo seu trabalho lá no Núcleo Espírita Nosso Lar. Estive lá pessoalmente. Né? Um belíssimo seu trabalho com a série psicológica.
sempre essas suas elucidações, olha, harmonizando o ego para os novos tempos, aprendi muitas coisas com você hoje aqui. E tenho certeza que as pessoas que nos ouviram também. Então, um beijo grande, amada, e que Jesus ampare você e todas as pessoas que aqui estiveram. Beijo. Se Deus quiser, beijo grande. Fiquem com Deus, tá? Muita paz, muita luz, sucesso aí no trabalho de vocês. Que a equipe espiritual e o mestre envolva sempre, porque o trabalho com ele é um convite à renovação interior. Beijo grande a todos. Muita paz. Para você também, minha querida. Obrigada, meu amor. Obrigada a você. Beijo.